Secretário, seja bem-vindo. Todo final de ano a gente tem que vir aqui para bater esse papo, fazer uma avaliação. E a gente tem abordado muito uma questão aqui, secretário, acho que principalmente nos últimos 6, 7 meses, a gente tem visto a evolução, infelizmente, da insegurança na periferia, né? Principalmente na periferia, que não pode botar um guarda armado na porta de casa. E essa questão do motopatrulhamento. Eu quero mostrar imagens de uma cidade no Ceará, secretário, que chama Guaraciaba do Norte, o senhor deve conhecer. Ela tinha altos índices também nessa questão de criminalidade por conta de facções, e o comando da Polícia Militar do Ceará, que tem um batalhão específico para motopatrulhamento, que é o Raio, eles conseguem... Olha a satisfação da população em receber nas suas comunidades os trios de motos. Né? Eles conseguiram reduzir absurdamente no Ceará o número de furtos, porque lá tem a abordagem, né? O bandido teme ir para a rua, o bandido teme sair para assaltar, é o que intimida a criminalidade hoje, nesse sentimento de impunidade que nós vivemos. O presidente da Assembleia, o deputado Temístocles, apresentou um requerimento ao senhor e à vice-governadora para a compra imediata de mais de 200 motos para uma criação. Passa pela cabeça do secretário e pelo próprio Piauí essa determinação a partir do próximo ano? Bom dia, Yeltsin, bom dia aos telespectadores do Bom Dia Meio Norte. Sem dúvida, a segurança é uma pauta prioritária. A gente tem acompanhado, né, esse desenrolar, né, esse aumento das disputas entre facções, principalmente aqui na capital e no litoral do estado. E, portanto, o governo do estado, através do próprio Piauí Segurança, está ampliando os investimentos em segurança em 3 vertentes. A primeira e mais importante, o aumento do efetivo. Nós vamos ter agora em dezembro o maior concurso, Yeltsin, da história da Polícia Militar do estado do Piauí. 1000 novas vagas que serão nomeados, né? Terá o curso de formação no primeiro semestre do ano que vem e nomeação imediatamente após. 1000? Isso 1000 na Polícia Militar. Além da Polícia Civil, já foram nomeados vários esse ano, teremos nomeações no ano que vem, na Polícia Penal. Então esse é um dos aspectos fundamentais para a gente melhorar a segurança pública do estado do Piauí, capital e interior do estado. A outra vertente, a revitalização dos equipamentos que as polícias usam, desde as viaturas. Então, recentemente foi entregue a maior quantidade da história de novas viaturas. Todos os municípios do interior do estado receberam viaturas novas, equipadas, além dos outros itens que são usados pela segurança. E também, na terceira vertente, da tecnologia, Yeltsin. Investimento em vídeo monitoramento é fundamental para combater a criminalidade. E essa questão do motopatrulhamento, você ter realmente um batalhão específico, né? Uma estrutura específica, porque a moto tem mais agilidade, principalmente para combater o crime de roubo e furto, né? Menos manutenção. Roubo e furto, você tem mais efetividade, mais resolutividade, a um custo menor, a meu ver. Portanto, essa ideia foi abraçada, sim, pelo governador Wellington Dias, pela governadora Regina Souza, pelo secretário de Segurança, pelo comandante da Polícia Militar e, portanto, em breve nós teremos instalado aqui, principalmente na periferia da capital, também no litoral do estado, que é onde essa situação está mais evidente, para ter uma resposta rápida, né, então, a essa questão. As duas primeiras cidades a ganhar esse batalhão específico será a capital Teresina e o litoral. Será uma forma de experiência de expandir para o estado? A polícia está discutindo esse cronograma, é algo específico, o secretário de Segurança que está tocando isso, mas a gente está apoiando no sentido de garantir os recursos, tanto para a aquisição das motos, como também para, eventualmente, ser necessário operações planejadas, ou seja, você ter mais presença do policial, inclusive nas folgas, né? Isso aí é fundamental enquanto não há essa nomeação desses 1000 novos policiais. Nós estamos falando de um incremento de 20% muita coisa, do efetivo, né? E a deliberação do governador Wellington Dias, da governadora Regina Souza, é a nomeação imediata. Então, assim, essa questão do policiamento ostensivo, com moto, acompanhado do vídeo monitoramento, é que vai resultar numa efetividade no combate, principalmente a esse crime de roubo e de furto. A questão dos homicídios
tem muito a ver com essa disputa das facções. Então, um trabalho de inteligência é ainda mais importante, né? Secretário, você tem noção do que é um presente desse para Teresina, em especial, que vive esse momento difícil? Será um divisor de água, sem sombra de dúvidas, para o teresinense, para o pai de família, lá na ponta, que tem o seu comércio e que tem sido assaltado pelo cara de moto. Vai ser um divisor de águas, é um verdadeiro presente. Será um diferencial no próximo ano? Sem dúvida, Yeltsin. Essa realmente é todas essas medidas somadas, junto com essa atividade específica do motopatrulhamento, com uma quantidade significativa, né, vai melhorar bastante a questão da segurança pública. Não só a sensação de segurança pública, que já é muito importante, mas realmente inibir, impedir, prevenir, principalmente os crimes de roubo e furto, né, que é o foco da meta, atuação, né? Para reduzir, dado que homicídio é bom que se diga, Yeltsin, no índice de homicídio, o Piauí, dos 9 estados do Nordeste, é o que tem os menores índices de homicídio. Mas ainda assim, a população, porque do Brasil como um todo, a questão da segurança pública é muito desafiadora. Né, mas comparativamente aos outros estados da região Nordeste, para a gente se limitar aqui à região Nordeste, que tem uma realidade socioeconômica mais parecida, o Piauí tem o menor índice de homicídio já há vários anos, né? Esse é o Pró-Piauí Segurança. É isso. Já estava planejado desde o princípio, essas 3 vertentes. Aumento do efetivo, repito, o maior concurso da história da Polícia Militar. 1.000 novas vagas, vai incrementar em 20% o efetivo policial do próximo ano. Essa é uma vertente. Além da Polícia Civil, além da Polícia Penal. 2, investimentos em novos equipamentos modernos, né, viaturas novas, todo o aparato que as polícias precisam utilizar para exercer sua atividade. E terceiro ponto, investimento em tecnologia. Acho que já se montou a central de vídeo monitoramento lá no quartel-geral da Polícia Militar. Já teve, inclusive, várias ações efetivas que foram resolvidas com o uso desse sistema de câmera, só que nós precisamos ampliar para milhares de câmeras, inclusive fazendo parcerias, como já temos, com a Polícia Rodoviária Federal, com os municípios que começam também a instalar, principalmente aqueles municípios que têm guarda municipal, para você ter um mapeamento cada vez maior desse monitoramento das ruas, dos espaços públicos, né? Que é o papel principal do Estado, tá? No policionamento ostensivo. Secretário Rafael, a gente, claro e evidente que está chegando um ano de pré-eleição, já temos aí próximo ano as eleições, e a gente vê cada vez mais esse clima se acirrar, né? Agora mesmo o governo do estado do Piauí dispõe de uma nova operação de crédito e tem sido muito criticada pela oposição, em especial o senador Ciro Nogueira e os seus pares. Como é que o senhor está enxergando isso de forma muito didática para a população entender? O Piauí está endividado? Olha, eu percebo que eles até pararam de fazer a crítica porque perceberam que criticar os financiamentos é criticar as obras que resolvem o problema da população. No momento que você é contra o financiamento, você é contra, por exemplo, a duplicação da BR-343, que já foi entregue, é contra a duplicação da BR-316, é contra várias rodovias que estão sendo feitas no interior do estado, São Miguel do Tapuí para Pimenteiras, de Base para Miguel Alves, a rodovia da soja lá no Cerrado Piauiense, a recuperação das rodovias que já foram feitas nos governos Wellington Dias e agora estão sendo recuperadas, o sistema de abastecimento d'água. Então, ser contra os financiamentos é ser contra o povo. Então, na medida em que se esclareceu isso, notei que até a oposição deixou de falar disso. E respondendo sua pergunta, o estado do Piauí está no seu menor nível de endividamento da história. O governo federal, Yeltsin, deve quase 100% do PIB do Brasil. Já o Piauí deve menos de 10% do PIB do Piauí. Só para fins de comparação. Então, endividado está o governo federal. O Piauí, pelo contrário, é um dos estados menos endividados do país e, em relação à série histórica do próprio estado do Piauí, está no seu menor nível de endividamento. Ou seja, isso é trabalho com responsabilidade, com equilíbrio das contas, planejando e, portanto, a gente hoje, além de ter o crédito, né, está tendo a melhor condição de investimento com o Tesouro Estadual. Por isso que a gente tem um programa tão pujante, tão robusto, que é o próprio Piauí, que ao longo deste mandato do governador Wellington Dias, esse quarto mandato, que eu costumo dizer que é o melhor mandato do governador Wellington Dias, vai investir mais de 4 bilhões de reais, podendo chegar a 6 bilhões de reais. No próximo ano. Até o próximo ano. O intervalo
do mandato do governador Wellington Dias, que são esses os recursos que fazem parte do próprio Piauí. Só a infraestrutura, a gente tem mais de 2 bi com recursos em caixa. 2 bilhões com recursos em caixa. Isso o Piauí nunca viu. Isso é importante, Elton, inclusive no processo de recuperação econômica. Essa crise da pandemia que afetou o mundo todo, e no Brasil mais ainda, porque você tem um desastre administrativo no governo federal, portanto, o investimento público tem um papel fundamental na retomada econômica. Aqui no nosso estado, como é que vai ser essa retomada a partir agora de dezembro? O que tem sido planejado para que esse dinheiro comece e volte a circular muito forte? Olha, primeiro nós temos um estado organizado, né, que cumpre as suas obrigações em dia. Então, num estado como o Piauí, que a participação do poder público no PIB é significativa, essa é uma decisão, um fato importante para a própria economia. Então, o Estado funcionando bem, cumprindo suas obrigações, antecipando o pagamento do funcionalismo, pagando seus fornecedores em dia, já é um aspecto importante. Segundo aspecto, Estado com a maior capacidade de investimento. Todas essas obras, geram emprego, geram renda, fazem o dinheiro circular na economia e ainda incentivam a iniciativa privada a investir. No momento que você tem uma estrada feita, você incentiva os produtores a produzirem mais, porque agora tem uma estrada melhor para escoar a produção. Estou citando aqui só um exemplo. Quando você melhora o sistema de abastecimento d'água, do mesmo jeito. Então, esse investimento público, como eu disse, é um gatilho importante, é um indutor para o investimento privado, que deve ser majoritário, inclusive. Mas no momento de crise, o papel do Estado sair na frente é fundamental. E terceiro ponto, Yeltsin, eu sou um entusiasta das potencialidades do Estado do Piauí. Eu acho que a gente ficou muito tempo, né, no passado, como um patinho feio, com a nossa autoestima, inclusive, rebaixada. E agora o Piauí está sendo descoberto pelo mundo e pelos próprios piauienses. Quando você vê, por exemplo, o governador Wellington Dias, quando há 10 anos atrás ele falava da questão do potencial eólico e solar, e as pessoas viam até com desconfiança ou até com chacota, hoje o Piauí produz 3 vezes a energia que consome. O Piauí é um exportador de energia e energia limpa. A questão do agronegócio, quando há 20 anos atrás se falava do potencial, Piauí pode atingir a 10ª posição, segundo o Nordeste já esse ano. Segundo do Nordeste? Pode ser o segundo, nós estamos em terceiro, mas pode ser que ultrapasse o Maranhão, dependendo aí da questão das chuvas, isso tudo interfere no aumento da produtividade da produção. Então é um potencial enorme do agronegócio e também da agricultura familiar, cada vez se fortalece mais. E recentemente a gente viu o governador anunciando um trabalho que a gente fez através da Invest Piauí com o Vitor Hugo, que é instalar a ZPE e já colocar na ZPE fábricas importantes, uma de motos elétricas, já foi assinado um memorando de entendimentos, e outra que o governador assinou lá na Escócia, de produção de hidrogênio verde. Para quem não sabe, hidrogênio é um combustível de alto valor agregado, que serve inclusive para motores elétricos. E verde, por quê? Porque é produzido a partir de energia limpa, porque há um grande consumo de energia para produzir o hidrogênio. Então, o Piauí está sendo escolhido para esse projeto piloto, lá na ZPE de Parnaíba, que vai ser inaugurada esse ano, que é a 2ª zona de processamento de exportação do país, só tem uma no Ceará, a 2ª do país vai ser no Piauí, inaugurada agora até o final desse ano, e com a possibilidade de você ter um investimento bilionário nessa área de produção de hidrogênio verde. Desenvolvimento absurdo na região, né? Na hora que você vê esses potenciais, né, a gente realmente fica entusiasmado, né, para cada vez mais gerar soluções, melhorar o ambiente institucional do estado do Piauí para atrair cada vez mais empreendimentos para o nosso estado. Fala em empreendimento de um setor que também tem sido muito pujante para a gente, que é o setor de turismo, né? O que é que se pretende dentro do próprio Piauí, para o turismo específico, nesse ano de 2022? Qual será esse gatilho importante para o desenvolvimento ainda mais? Olha, no caso do litoral, a grande obra para ampliar os investimentos que já existem no nosso litoral, que tem um potencial enorme, é a adutora do litoral. De fato, é uma obra que se arrasta há muito tempo, mas felizmente nós temos todo o recurso assegurado e agora teremos a conclusão. Para diversos problemas burocráticos, diversos problemas, questão ambiental, problemas às vezes na contratação. Esse processo já teve várias empresas que atuaram,
Então isso gera, infelizmente, há obras públicas que têm mais problemas do que outras, mas vai ser resolvido, é um compromisso nosso, né, do governo do estado, do governador Wellington Dias, em resolver todo o sistema do litoral, de Ilha Grande a Cajueiro da Praia. A partir daí o desenvolvimento começa... Eu acho que é o grande gargalo, inclusive os empreendedores locais colocam esse como o grande desafio. Claro que há outros desafios, né? Mas esse é o principal para o litoral do estado. Para os potenciais turísticos do interior do estado, aí você tem um processo mais lento, né? Porque lá no litoral já houve um investimento privado maciço. Então, no interior, você tem que ter um incentivo público, e as PPPs são fundamentais para, como você citou agora do Zobotânico, para, com o incentivo do governo de infraestrutura, um operador privado poder ter a cadeia do turismo todinha executada. Por exemplo, Parque da Serra da Capivara, os cânions do Puti, os cânions dos Vianos, para você ter uma estrutura mínima, com começo, meio e fim, o lugar de se hospedar, o lugar de se alimentar. O aeroporto as também rotas de de agora, passeio. né, que já vai ser um diferencial. E o Estado entrando, obviamente, com as rodovias, com os aeroportos, com as concessões públicas que possibilitam esse investimento privado. Então tem um grande potencial e essa indústria, Yeltsin, é uma indústria que alguns países do mundo aproveitam muito bem. Eu cito sempre o exemplo de Portugal e Espanha, que 20% do PIB, ou quase isso, são da indústria do turismo. Porque ela é uma geradora de dinheiro potente, porque quando vem um cidadão de outro estado ou de outro país, o recurso que ele gasta é um recurso integralmente novo para aquele lugar. Portanto, ele tem um potencial econômico muito grande. Para a gente fechar, secretário, o senhor é representante de todos os secretários de Fazenda do Brasil hoje, como é que o senhor, como membro desse colegiado, avalia o que foi feito durante esse ano na economia brasileira, através do ministro Paulo Guedes, e o que isso representa no próximo ano e como isso vai acontecer? Olha, nós vemos da parte do governo federal, como eu disse anteriormente, um desastre administrativo completo. Porque você não tem nenhum projeto, você não tem um foco, você não tem um plano de execução da política macroeconômica. Por isso que nós estamos tendo inflação recorde dos últimos 15 anos, e as pessoas estão sentindo isso, essa carestia no preço dos alimentos, no preço do gás, no preço da gasolina, no preço do arroz, do feijão, de tudo. É uma subida de preço generalizada. Você tem o desemprego recorde, se mantendo acima de 12, 13, 14 milhões de pessoas há muito tempo. Então isso gera um problema adicional. Você vai ter, então, uma combinação de aumento de taxa de juros, porque a inflação está subindo, aí o governo sobe os juros para tentar frear, o que vai gerar menos crescimento econômico. Já se fala em crescimento negativo no ano que vem, recessão para o ano que vem. Então é um cenário muito complicado, muito desafiador, e realmente nós temos sido críticos, enquanto Concefaz, em relação a isso. Inclusive, as soluções que estão sendo engendradas no Congresso Nacional, então, é como dizer, emenda pior do que o soneto. E, portanto, a gente tem se manifestado, lutado para que aconteça. Infelizmente, as janelas de oportunidade de aprovação de reformas já passaram, né? Já passaram. Você vai ter um ano eleitoral, que normalmente não se aprova reformas em ano eleitoral, é a praxe normal, é o que tem acontecido normalmente. Portanto, as grandes soluções vão ficar para o próximo governo. Né? Vão ficar para o próximo governo. Ou seja, mais um ano. E numa situação, repito, pior. Porque você teve 2020 com a crise da pandemia, aí meio que esse ano recuperou esse patamar de nível econômico, que já vinha deteriorado por causa das crises anteriores. Então você está num nível econômico menor do que 2014. Nós já estamos em 2021. Está menor do que 2014. E você não tem perspectiva no ano que vem, porque já a projeção do mercado financeiro, aí não sou eu que estou fazendo essa previsão. É o mercado financeiro, que é quem tem mais informações econômicas. Já prevê crescimento negativo. Vários bancos já prevêem recessão para o ano que vem. Ou seja, é um cenário realmente difícil e, portanto, nós temos que nos manifestar enquanto instituição, o Concefaz, que eu presido já há 3 anos, dos 27 secretários de Fazenda, que é um colegiado muito qualificado, são secretários, muitos com doutorado em economia, doutorado em direito tributário. Tem o ministro Meirelles, representante de São Paulo, que já foi presidente do Banco Central, ministro da Fazenda, né? Com essa experiência, dando a nossa contribuição para
Isso, mas quando chega na esfera política, e é impressionante. A coisa desanda. É impressionante as mensagens que chegam no 941-7777. A grande esmagadora maioria são duas perguntas. Pergunte ao secretário se o gás vai subir, se o combustível vai subir. Olha, se continuar do jeito que está. Recentemente eu vi o presidente Bolsonaro finalmente afirmando, a culpa é da Petrobras. Ele passou meses, anos, dizendo que a culpa era dos impostos do governador. Finalmente, como agora a gente congelou por 90 dias para provar para os poucos que ainda acreditavam nessa fake news, que não tem nada a ver com o imposto estadual, porque ele não mudou nos últimos 5 anos, finalmente o presidente Bolsonaro admitiu em entrevista na semana passada que a culpa é da Petrobras. Então, enquanto você não entrar nessa questão da política, ou com fundo de equalização, ou voltando Tem solução para isso? Tem solução, várias, e vários países do mundo usam, e o Brasil já usou. E é só você ver, na época do presidente Lula, não ultrapassou R$3. Hoje está chegando em R$8. Pode chegar até quando se continuar assim? Então, isso é uma questão até de soberania energética do país. Né? Então, por um lado, você não está fazendo nada para conter essa alta do dólar, pelo contrário, é mais instabilidade a cada momento. Aí um país instável, você tem aumento do dólar. Esse é um ponto. Uma fala, E segundo, não se interfere, não é? De forma, repito, sem nada que não seja uma solução usada pelo mundo. Ninguém está falando aqui em estatizar. Acho que a sociedade de economia mista, parte estatal e parte privada, é um modelo que pode ser vencedor. Porém, não está se fazendo nada para o sócio principal, que é o povo. O sócio principal da Petrobras é o povo brasileiro, através do Estado brasileiro, do governo brasileiro. Como é que esse interesse não prevalece? Não pode prevalecer. E tem que prevalecer o interesse de poucos acionistas, que são importantes também. Então, isso tudo tem que ser debatido de forma clara, senão você fica só empurrando o problema. Aí quem termina pagando mais a conta? O presidente. Veja que pela primeira vez, em nível nacional, a aprovação caiu de 20%. Por quê? Porque não quer enfrentar os problemas de frente, quer fugir da responsabilidade do tempo todo. Chegou. Enquanto você fica fugindo da responsabilidade, num primeiro momento pode até funcionar, porque você meio que engana, né, algumas pessoas, mas depois a verdade aparece, como apareceu nesse caso dos combustíveis. Pesquisa demonstra que 80% da população atribui isso ao presidente da República, à Petrobras, ao dólar, e não aos governadores. Era uma fake news que estava sendo, digamos assim, artificialmente colocada e que precisa ser combatida, como fizemos o combate. Perfeito, secretário, obrigado. Convidar o senhor aqui para segunda-feira a gente vai gravar o IELCast, né? Próxima semana estaremos lá não aí vamos tratar de política, lá vamos falar de vida, de histórias, de coisas bem bacanas. Estaremos à disposição, Ian. Obrigado, secretário. Intervalo.